Estamos aqui para olhar essa semana a história de um casal, da Viviane e do Rodolfo, nomes fictícios, que estão juntos desde 2006 e chegaram no momento em que filhos estão no to-do list, né? Mas a gente tem uma grande questão que a Viviane me passou, a questão da libido, a questão sexual tem atrapalhado o casal nesse projeto de frutificação, né? E falando sobre isso, não é à toa que um homem tem uma atração por uma mulher, a mulher por um homem, ou seja, o parceiro e a preferência sexual escolhida. Por que existe esse desejo, né? Essa química? Porque é a maneira de dois campos se aproximarem. Se não existe essa química, não existe frutificação. Então, se alguma coisa está acontecendo, né, pelo que a Viviane me falou, en passant, assim, parece que até então tava legal, mas ultimamente a questão sexual tá pegando, né? Então a gente precisa entender de onde vem essa desconexão, né? De onde vem esse desequilíbrio, né? Porque quando uma relação está equilibrada entre homem e mulher e eles conseguem trocar em que um ajuda o outro, que um admira o outro, um respeita o outro, né? Automaticamente a libido ela tá ali no meio, porque ela é um alimento e uma pré-condição para que esse casal se junte, que fique ali grudadinho, né? Que fique ali querendo planejar coisas juntos, né? Então vamos olhar com calma para entender o que está acontecendo aqui, começando pelas personalidades. Aqui temos os mapas pitagóricos da Viviane e do Rodolfo, né? Se a gente olha a estrutura de personalidade da Viviane, a gente vê que ela tem uma constituição de extroversão, de se posicionar e uma necessidade, como ela tem um caminho do destino em 8, ela tem uma necessidade de se colocar perante as pessoas, perante a sociedade, né? E o 5 é o número da liberdade, do corpo, da energia vital, né? Da independência. E ele ainda vem de um 50, ou seja, ela tem uma percepção, ela tem os 5 sentidos trabalhando muito a favor dela, né? E ao mesmo tempo ela tem uma profundidade, uma busca pela perfeição, por fazer as coisas muito corretamente, não gosta de errar, não gosta de ninguém entrando na vida para dar pitaco, né? Então, assim, a Viviane tem uma personalidade bem forte, que muitas vezes não aparece, por quê? Porque ela tem uma expressão em 3, ela se coloca como uma pessoa sempre alegre, sempre maleável, flexível, mas que por dentro ela é muito crítica e ela tem uma preocupação muito grande em não ter a liberdade dela comprometida. Ela não gosta de que pessoas fiquem dependentes dela, muito menos ela dependente de outras pessoas, né? Aí, como personalidade básica do Rodolfo, que a gente tem uma pessoa extremamente introspectiva. Ele é uma alma 7, profundo, detalhista. Tudo que a Viviane usa para tomada de decisão, ele tem na essência. Ele não quer errar, ele não gosta de ninguém rindo dele, ele só fala as coisas quando ele tem totalmente certeza, né? Então é uma pessoa mais retraída, que tem uma forma de tomar decisões voltadas para o coletivo. Eu não sei o que o Rodolfo faz, mas o 9 te leva sempre a se preocupar muito com o bem-estar social, com atividades que afetem pessoas. Não sei se ele é professor, né? E a expressão dele é um 7, né? Que ele é muito transparente nesse sentido. O que ele mostra, o que ele está pensando mesmo, né? Ele pode ser uma pessoa muito crítica, ele fica analisando demais e porque também busca a perfeição, uma pessoa que tem medo de arriscar, né? A Viviane já é mais dada ao risco. Ele não, ele gosta de ficar aqui
na perfeição, buscando a perfeição. Ainda mais que o caminho do destino dele é 7 também. Essa triplicidade fixa de 7 faz dele uma pessoa extremamente perfeccionista, introvertida, e precisa observar muito, né? Ainda mais precisa observar esse período formativo dele até os 29 anos, onde ele vivia quadriplicidade de 7, para ver como é que ele lidou principalmente com a figura paterna. Ele tem uma ligação kármica, enquanto a Viviane tem uma ligação kármica com a figura feminina, com a mãe, e com a maneira dela se posicionar e trabalhar o sagrado feminino dela. A formação do Rodolfo fez com que ele tivesse que se diferenciar do pai dele. Tem que ver como é que essa relação foi trabalhada, se foi bem trabalhada, porque senão aqui a gente já tem um possível foco, né? Se ele não está em paz com a figura paterna dele, ele pode não conseguir desempenhar o papel dele como homem de família, como pai, né? E frutificar, né? Então aqui a gente já tem um caminho para investigar. Então, gente, é preciso ver o quê? Como é que o Rodolfo tratou essa questão, esse desafio dele com o pai. Não sei se o pai era muito dominante e ele ainda tem desafio maior em 5, ele é desafiado o tempo todo a dar limites, a entender até onde ele vai, né? Não se deixar invadir por compromissos, por outras coisas. E na relação com o pai, não sei se o pai impôs alguma coisa, né? Precisa entender isso melhor. E no caso da Viviane, ver como é que ela trabalha o sagrado feminino dela, né? Porque também olhar como é que foi a relação no período formativo dela com a mãe, porque ela também vivia um desafio em 6. Ela nasceu numa família onde ela era a ovelha negra, né? E como é que ela conseguiu, como é que ela conquistou o espaço dela? A mãe dela habita o coração dela numa boa, ou ainda existem problemas, né? Mágoas ou algum ressentimento que fique e que não deixe aquela pessoa ter a mãe no coração com amor e muita honra, né? Porque é isso, né? A teoria sistêmica, ela fala que a gente precisa ter os nossos pais no nosso coração com muita entrega, com muita honra, né? Sem julgá-los enquanto homem e mulher, porque ninguém é perfeito, né? Mas eles nos deram o dom da vida. Então essa é o primeiro questionamento que eu vou deixar aqui para o casal. Amanhã a gente continua.